Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Quadra. Eu sou o Rafa da Costa, novamente aqui com mais uma edição para vocês. Não esquece, né, que o Papo de Quadra é uma criação aqui do Esporte Clube Basquete, então se inscreve lá no YouTube, segue a gente nas redes sociais, segue no Insta, Twitter, Facebook, tem tudo lá para você acompanhar o trabalho do ECB. A rapaziada sempre faz um trabalho finíssimo. Então cola com a gente que a melhor cobertura do basquete nacional é aqui. Eu te garanto isso, a minha mãe também, e opinião de mãe não se contraria. Então segue a gente lá. Me siga nas redes sociais também, arroba o Rafa da Costa, por que não, né? Sempre pedir aí o pessoal seguindo. Quero lembrar vocês também que agora o Esporte Clube Basquete tem um patrocinador. Vocês acreditam nisso? Exatamente, a UTSEI vai colar com a gente agora para fortalecer o trampo aqui no ECB. Então, você quer comprar camisa de qualidade, camisa boné, de basquete, crossfit, MMA, tem de tudo lá. É uma estampa mais bonita que a outra. Então cola lá, acesse lá, use Udsey no Instagram, acesse o site também, compra uma camisa lá, marca o Esporte Clube Basquete e a Udsey quando você comprar, que eu tenho certeza que você vai encontrar um modelo muito legal para você, beleza? E para o nosso episódio de hoje, você certamente leu o título do programa, sabe quem que é, mas eu quero apresentar elas porque, sim, elas, é no plural, temos mais de uma convidada hoje, que são duas minas que fazem um trabalho finíssimo falando do basquete, em especial o basquete nacional, falando da LBF e tudo mais. Então, eu dou as boas-vindas aqui para Carol e para Agatha do NBA das Minas. Muito obrigado por estarem aqui e fazer parte do segundo episódio do Papo de Quadra. Vamos por ordem alfabética, Agatha. Você começou? Podia ter continuado. É verdade. Boa tarde, prazer estar aqui. Eu sou a Agatha, para quem não conhece meu rostinho, tenho mudado de aparência ultimamente, né? Cada dia que eu apareço é com cabelo novo. Mas tá bom. Muito obrigada por ter nos convidado. E vamos bater o papo, né? Falar sobre tudo isso que você já mencionou. A Agatha é a criança que mais sabe de basquete da NBA e TT, né? E Segundo o eu sou a YouTube. Carol. E eu sou a Carol, tô no NBA das Minas há 10, 11 meses, mais ou menos. E vamos falar dessa temporada maluca que a gente teve agora. Mas antes da gente começar a falar da temporada, de tudo que rolou, porque teve muita novidade no podcast de vocês, que elas também apresentam um podcast, que é um podcast sensacional, eu acompanho semanalmente. Sigam elas lá, inclusive, nas redes sociais. Eu quero puxar um pouquinho na parte mais histórica ali. Quando e por que vocês começaram a acompanhar basquete? Pode ir, Carol. Vamos alternar. Então, na minha família sempre foi muito comum acompanhar esportes em geral, mas meu pai acompanha mais futebol, né? Porque ele é torcedor do Fluminense. E eu fui inserida muito nessa realidade do esporte como uma ferramenta socioeducacional e de mudança de vida muito cedo, né? Meu pai é um homem negro, ele trabalhou com isso dentro da empresa, ele era técnico de times amadores, jogou com times amadores. E aí o basquete foi mais uma descoberta minha, assim, da infância, assistindo o famoso Space Jam, mais Like Mike, que é muito mais legal que Space Jam, né? Na sessão da tarde, ali depois de dar aquela sonequinha depois do almoço da aula. E fui acompanhando mais NBA, né? Naquela época era mais difícil, a gente não tinha tantas emissoras transmitindo, né? Mas acompanhava o que eu conseguia, na Band principalmente. E não tinha não torcia para nenhuma equipe, só acompanhava porque eu achava legal mesmo. Daí, em 2014, o Bruno Caboclo foi draftado pelo Toronto Raptors. E nessa tentativa de acompanhar mais brasileiros na liga, eu acabei começando a acompanhar mais o Raptors. E aí nesse bolo veio o DeRozan e Kyle Lowry, né? Infelizmente estou sem os dois agora. E, enfim, por todo o relacionamento deles, o Bruno acabou saindo depois, né? Foi pro Rockets, se eu não me engano. Por toda a relação deles, principalmente pelo DeRozan falar sobre saúde mental ali em 2018, no momento tão delicado que ele estava vivendo, né? Todo o apoio que o Lowry deu para ele, acabou me prendendo mais no Raptors. Então, eu não consegui soltar a franquia mesmo passando mais momentos de luta do que de glória, né? E, assim, acabei me apaixonando. A torcida me remete a algo muito parecido com o Brasil, né? É tão fervoroso, assim. As pessoas são malucas, realmente. O Barnes chegou um dia desses em Toronto, as pessoas estavam na rua gritando atrás dele, sabe? Então,
toda essa química do Raptors fez eu me interessar pelo basquete. E aí as coisas foram acontecendo, né? Fui me interessando mais, estudando mais e cheguei no NBA das Minas. E você, Agatha? Bom, minha família é toda bem do esporte, né? Meus pais são bailarinos, eram, né? Tadinho, são velhos já. Minha avó foi jogadora de vôlei há muito tempo, jogou vôlei master, inclusive até os 60, então acostumada a ir assistir minha avó. E meus tios, especialmente, eram do basquete. Meu tio ainda é do basquete, a gente já fala de NBB, meu tio é atual técnico do Enfatiza, já vou dar esse spoiler. E então a gente sempre teve uma relação muito próxima com o esporte. Eu lembro, eu tenho memórias eu pequenininha, na época que meu tio era técnico do Espéria, eu invadia a quadra no meio do jogo e todo mundo desesperado, com um monte de homem correndo. Eu tinha tipo 3 anos, 4 anos. E, então sempre esteve comigo. E aí, por causa disso, comecei a jogar quando eu tinha 7 anos, joguei até os 15, federação, tudo mais. Nesse período, essa primeira parte da minha breve carreira, que não foi a lugar nenhum, meu tio era da comissão técnica da seleção feminina. Então eu acompanhava muito. Fui no Mundial de 2006, aqui, que foi em São Paulo, ia no ônibus da seleção. E aí depois meu tio foi pro masculino, né? Mas eu cresci muito próxima do feminino e do nacional, especialmente, assim, até uns 13, 14 anos, pra mim já existia, tipo assim, sabia que existia NBA e tudo mais, mas a minha vida era basquete nacional, assim, era as minhas referências. Cresci usando a 9 por causa da Janete, o Alex sempre foi meu ídolo máximo, e aí, quando eu consegui uma TV a cabo, que a gente tinha lá minha avó, eu comecei a me aproximar mais de NBA, né, e tava meio assim, sem ter pra quem torcer, até que eu vi um homem de nome Kevin Durant jogar, né? Aí não teve jeito. A partir daí, minha vida foi a ladeira abaixo, né? E a gente teve que escolher torcer pro Oklahoma. Carol falou dias de luta, dias de glória, mas o Oklahoma foi só dias de luta, né? Por enquanto. E rinha de torcida, a nossa torcida é a melhor, né? Não sei o que tô falando, foi a NBA que elegeu a torcida de Oklahoma a mais apaixonada já por mais de uma vez, inclusive. Só pesquisar aí no Google, dar um Google, que vocês vão ver que Oklahoma é fora de série. E é isso, né? Acho que não existe Agatha sem basquete por todos esses motivos. Acho que nem se eu quisesse eu ia poder ficar longe do esporte. Caramba, que legal essa proximidade que você e a Carol tiveram, né? De sempre ter alguém da família ligado ao esporte, sempre ter alguma coisa com o esporte. E aí você, Agatha, que é um pouco mais, que é das criadoras, né? Um pouco mais antiga no NBA das Minas, como surgiu essa ideia de criar um podcast? Eu não tô desde o início, né? Desde o nascimento. Eu acompanhava até o NBA das Minas entrar. Quem criou foi a Sabrina, que até o presente momento, até a última vez que eu vi, estava fugindo dos incêndios da Turquia, porque ela fica no meio da floresta. E, enfim, postou uma foto hoje lá, a fugida, acho que saiu. E, e elas criaram justamente. A Sabrina, infelizmente, é torcedora do Lakers, né? Mas ela tinha um grupo com o pessoal do Lakers, inclusive um beijo pro Emerson, que foi a pessoa que chegou para ela e falou: Meu, cria um perfil feminino para falar de basquete. E aí ela criou, com a ajuda de algumas outras meninas que não estão mais presentes. E aí a gente acho que vem numa segunda fase. A gente entrou em 2018. O perfil foi criado em 2017, a gente entrou no comecinho de 2018. Eu e a Drica, no caso. E a partir disso a gente começou a tentar expandir um pouco mais a cobertura, né? Era muito focado em NBA e a gente queria aumentar esse grau de atuação, eu diria, e começou a expandir. E aí depois veio a terceira onda, eu diria, que foi quando a gente tinha umas estagiárias e acabou efetivando, inclusive, elas. E aí realmente foi quando o projeto deslanchou de vez, a gente conseguiu muita coisa a partir disso. Que bacana. A Carol, então, foi uma das estagiárias. Pois é efetivada. Fui Isso. efetivada acho que foi começo do ano, né? Foi alguma coisa assim. E você levava cafezinho pra elas, Carol?
Não, levava mais dor de cabeça. Justo, justo. E a gente sabe que não é fácil para uma mina criar um conteúdo, conseguir se divulgar, se promover nas redes sociais. Vocês enfrentaram, principalmente você, Agatha, que está um pouco mais tempo lá, vocês enfrentam algum tipo de problema relacionado a isso, por ser uma mulher criando conteúdo de basquete, gente falando tipo, ah, isso aqui não é seu lugar, sabe? Esse tipo de comentário bizarro que às vezes acontece. Vocês já sofreram algum tipo disso? Acho que fazer essa pergunta é quase retórica, né? Se a gente já sofreu. Hoje, acho que ainda não. Mas pegar a semana e, ó, a semana começou ontem, provavelmente sim. Mas não existe comparação do que é hoje com o que era em 2017, 2018, sem sombra de dúvidas. E, modéstia à parte, eu tenho certeza de que o NBA da cena é o grande motivo pelo qual a NBA Twitter aqui no Brasil se tornou um lugar mais saudável para as mulheres conversarem. Tenho certeza disso. Tem muitas, a gente sempre teve um grupo no WhatsApp com as meninas e muitas delas criaram perfis incentivadas, né, pelo que a NBA das Minas faz. Então, é muito legal de poder ver essa melhora, né? Hoje existe muito mais respeito, é óbvio que a gente não chegou nem na metade de onde a gente quer chegar em termos de visibilidade e respeito, mas a gente construiu um lugar seguro. Acho que isso é muito importante, não só pra gente, mas para todo mundo que tá por lá. Um lugar em que a gente sabe que a gente vai falar, vai ser respeitada, vai ser ouvida, e mesmo que as pessoas não discordem, quem nos acompanha, o diálogo ele nunca vai para um lado de, ah, mas vocês são mulheres, né? Existe uma discordância natural de, enfim, não acreditar em alguma coisa do esporte, não concordo, mas sempre com muito respeito. Mas show de horrores. Se a gente fosse contar causas aqui, ia ficar até amanhã falando. Não, eu imagino, e eu acho o que eu acho muito legal do trabalho de vocês é justamente isso que você falou, é dar visibilidade e mostrar para as meninas que elas podem acompanhar, elas podem ser muito fã e criar coisas muito legais com isso. Que eu imagino que algumas pessoas que não são do meio ou que estão conhecendo agora o basquete, talvez possam ficar com um pouco de medo do tipo, pô, mas será que eu posso dar a minha opinião sobre isso? Será que eu posso discutir sobre isso? Porque não é só no esporte, né? Em todos os âmbitos, todos os quesitos, que às vezes rola esse medo, né? De se expor, de dar uma opinião, de falar alguma coisa. E principalmente no Twitter, né? Que eu acho, pra mim, é a rede social mais tóxica que tem. Porque sempre tem o Joãozinho 123 com foto de anime que destila o ódio como se não fosse nada, sabe? Que fala tudo. E eu acho muito bacana isso que vocês fizeram de construir um perfil foda pra falar sobre isso. Que eu imagino que o começo, como você falou, teve muitos desafios e até hoje continua tendo, mas vocês conseguiram, pô, parceria com a Sadia, com a NBA, para participar lá do evento da NBA House. Como é que foi um pouco disso? Você pode contar pra gente, de conseguir essas parcerias, de conseguir alcançar essas coisas com a NBA das Minas? Então, foi um surto, né? Quando a gente recebeu o primeiro e-mail, a gente ficou, o quê? Meu Deus, não acredito que a gente está sendo notado e tal. É muito bom porque a gente coloca outras pessoas de fora desse meio no mapa, né? Tipo, para as pessoas terem visibilidade e conhecer mais o nosso trabalho também. E remunerar o nosso trabalho, porque a gente quer muito que isso cresça mais e mais para a gente poder ter essa remuneração mais justa e consiga realmente viver disso, né? Todas nós, hoje, nós quatro, amamos basquete. Eu acho que eu posso falar pelo NB das Minas todo que o nosso sonho é trampar disso, viver só disso, né? Hoje a gente se divide em nossos trabalhos remunerados que pagam nossas devidas contas e o NB das Minas. E assim, é muito bom. A gente vê muitas pessoas não relacionadas com basquete, inclusive, às vezes, fazendo essas publicidades, né? Isso é até desmotivador em certos pontos, porque a gente rala tanto, faz tanta coisa. Hoje o NB das Minas é Twitter cobrindo, é Twitch fazendo live, é podcast de basquete brasileiro falando sobre NBA também, é texto, né? A gente cria inúmeras condições de conteúdo para tentar ser notado. É muito bom quando acontece uma parceria dessa. Inclusive, se quiserem mais parcerias com a gente, estamos totalmente abertos para tal, né? É muito bom você ver o seu trabalho, pelo menos para mim, assim, em pouco tempo, de certa forma, sendo valorizado e notado, né?
Isso aí. E você, Carol, mais você em específico, né? Por ser uma pessoa negra fazendo conteúdo, a gente sabe que ainda tem mais desafios, né? Então você tem a questão de ser mulher negra nas redes sociais, que eu que sou negro, eu sofro muitos preconceitos, acredito que por ser mulher deva sofrer algum tipo de comentário zoado e tudo mais. Então, como é que é ser uma pessoa negra dando visibilidade, dando voz, mostrando para as outras pessoas, né, que existe um caminho, que você consegue atingir níveis muito bacanas e que você pode ser sim uma influenciadora sensacional para essas pessoas. Então, eu acho que eu tenho uma passabilidade bem grande ainda, né? Por várias questões, pela cor da minha pele, pelo meu cabelo. Então, eu tento fazer com que a minha presença ajude pessoas negras a entrar também no meio e abrir portas, sabe? Eu acho que essa é a real função que eu tenho, justamente pela minha passabilidade. Mas isso não significa que eu não sinta desafios e obstáculos maiores nisso, né? A gente vê hoje, no geral, as pessoas que estão relacionadas ao basquete no Brasil, é muito difícil você ver uma pessoa negra à frente disso. A gente tem mais ex-atletas, né? E, no geral, as pessoas são realmente brancas. E quando você vê uma pessoa branca lá, você nunca vai enxergar uma pessoa negra, nunca vai ser representativo pra gente, mesmo que seja uma mulher, sabe? Porque antes de pensarem na gente, vão pensar em todas as outras possibilidades de pessoas brancas ali, para depois pensarem sobre isso. Além disso tudo, eu ainda sou nordestina e ainda moro no norte, então eu tenho assim tópicos excessivos para não ser enxergada, né? A gente ainda tem uma criação de conteúdo mais centralizada no eixo de São Paulo, mas assim, da minha parte eu tento sempre fazer com que eu possa abrir portas para outras pessoas virem, sabe? Seja divulgando a loja de um amigo, seja divulgando o trampo de outra mina ou de algum cara, e não necessariamente relacionado ao basquete, relacionado à cultura hip hop, a elementos que têm relação com o basquete, sabe? Eu acho que a minha função realmente é de abrir mais portas para que eu não seja negra única no meio, sabe? Uma coisa que pouca gente sabe é que os podcasts brasileiros me inspiraram para eu estar aqui. Então, o NBA das Minas foi uma inspiração para eu estar aqui, o Belgradão foi uma inspiração para eu estar aqui também. Para eu tava sentado um dia, eu até gosto de relembrar esse momento, que eu tava ouvindo o podcast, tava ouvindo o Belgradão, inclusive, que eu espero que o Guilherme Tadeu venha. E eu tava ouvindo e tal. Aí eu pensei, pô, acho que eu consigo fazer uma parada dessa aí também. Acho que eu posso fazer uma parada dessa aí também. Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, fazendo um pouco mais, trocando ideia com os meus amigos, né? E aí eu pensei, pô, vou escutar mais alguns podcasts. Então eu ouvi, tipo, episódios de vocês de 2 anos atrás. Eu falei, não, eu vou criar, dessa vez vou levantar a bunda da cadeira, vou fazer o meu podcast e estamos aqui. Então, muito bacana esse que você trouxe, né, que dessa função de poder ajudar mais pessoas, porque esse podcast é uma prova viva de que quanto mais pessoas que se inspirem em pessoas boas, conseguem criar coisas legais também. Então vamos crescendo, né? Que um dia o Papo de Quadra vai atingir níveis grandes também. A gente tá só engatinhando ali, tá só no comecinho, mas vocês já estão no topo, né? Já estão conseguindo muita coisa. E uma coisa bacana que o NBA das Minas conseguiu é transmitir a LBF, né? Conta aí pra gente, vocês duas, como é que é transmitir a LBF, qual é a sensação de trazer no canal de vocês o basquete nacional, de poder comentar, de poder acompanhar os jogos de pertinho. Bom, eu tenho mania de ter ideia e tacar lá no grupo, né? E falar, então, pessoal, o que vocês acham disso, né? E aí, quando aconteceu com o Gaules transmitir a NBA, eu falei, mas uai, se o Gaules pode transmitir a NBA, a gente pode transmitir alguma coisa também. E a gente tá nessa pegada já desde o início do ano de dar mais visibilidade pro basquete feminino, né? Porque seria um pouco irônico, para dizer o mínimo, se a gente batesse tanto na tecla de visibilidade feminina e não falasse de esporte feminino, né? De basquete feminino. Um podcast falava mais de NBA, isso é óbvio, mas a gente tem essa responsabilidade de igualar as coisas, né? E esse era um dos motivos. E aí os playoffs estavam para começar e a gente foi atrás de conseguir a LBF conhecer a gente e tomou essa iniciativa junto com a gente. Agradecer a Liga também por ter confiado, né?
no nosso papel como disseminadora do esporte feminino. E tá muito da hora, né? A gente vai falar do campeonato, a gente vai ter uma final inédita, um campeão inédito, o campeonato mais concorrido aí de toda a LBF, então o que não falta é entretenimento, a gente fica muito feliz de poder ser uma das provedoras disso daí pra galera. Muita gente que vai na nossa Twitch ver o jogo nunca assistiu, né? E pergunta alguma coisa, então é um lugar de fato seguro, né? Você vai no nosso chat, de vez em quando tem um outro que vai para causar, mas assim, as pessoas que estão lá estão interessadas em assistir, né? Estão a fim de conhecer. Então é muito bacana poder fazer dessa forma, não só trazer, mas também trazer com qualidade, com respeito, que é o que a gente sempre preza. E qual o melhor jogo da LBF que vocês já transmitiram até hoje? Putz, difícil agora, hein? Acho que aquele do Blumenau, nas quartas, se eu não me engano, contra o SESI, terminou assim, no finalzinho, foi um dos melhores. Foi bom, Foi. eu diria esse também. A gente não transmitiu muitos ainda, né? Começamos nos playoffs, a gente transmitiu 3 ou 4. 3, eu acho. Quatro jogos. Mas eu vou deixar para dar essa resposta depois das finais, né? Imagino que vai ser É, um das justo. finais. Eu vou ficar no aguardo aí de transmitir um desses jogos. E como a Agatha bem comentou, teremos final inédita na LBF, duas equipes que não conquistaram títulos ainda, né? O Ituano e o Blumenau. Vocês têm algum palpite? Quem vocês acham que vai ser campeão? Tem alguma probabilidade? Algum tem mais chance, o outro tem menos chance? Ou a LBF esse ano está totalmente imprevisível? Então, o Blumenau foi uma equipe que veio construindo no sapatinho, né? Nos playoffs. Chegou ali no SESI, as apostas eram mais em cima do SESI e passou. Chegou agora nas semis contra o Sampaio, passou. Então é uma equipe que vem construindo e vem criando essa confiança, né? Já o Ituano já é um time muito bem montado, seja quem começa jogando, seja quem está no banco, tem jogadores de seleção brasileira. É uma equipe que está muito com cara de ser campeão. Eu acho que vai ser não quero arriscar, mas eu acho que vai ser um duelo bem bacana da gente ver, assim, bem disputado. A defesa do Blumenau é muito boa e o ataque do Ituano é muito feroz, então vai ser uma excelente partida. Eu tô torcendo pro Blumenau, não sei porque, eu acho que ali no jogo que a gente fez contra o SESI, alguma coisa mexeu ali comigo e eu tô torcendo mais pelo Blumenau. Falando um pouquinho do retrospecto, né, desses times, o Blumenau ele tem um trabalho muito solidificado no Sul, né? É o time mais forte do Sul, é o time que ganha absolutamente tudo todos os anos. E é um time que eu gosto particularmente porque sempre confiou no Camargo, que é o técnico, para fazer esse trabalho. Ele está lá há mais de 20 anos, a filha dele, Camargo também, é a capitã do time. Então, então faz um trabalho de base maravilhoso. As meninas estão no sub-19 no Mundial, né? Tem duas meninas de Blumenau nesse sub-19, representando a seleção brasileira. Então, é um time que, como a Carol falou, veio galgando esse espaço aos poucos. E existe uma diferença muito grande de investimento entre os times, né? Como existe também na NBB. E o Blumenau é um time que lida com um investimento, eu não diria apertado, mas menor do que, por exemplo, o Ituano, que nessa temporada se reforçou e não foi pouco, né? O Ituano tem muitas jogadoras da seleção, tem a Érica, que é, nossa, uma das maiores jogadoras brasileiras de todos os tempos, tem a Palmira, que chuta muito de três, tem a Alana, que vem fazendo um campeonato maravilhoso que estava na Espanha, então não faltam peças nesse time do Ituano, não é à toa que o Ituano foi líder, né? O Blumenau ficou em sétimo lugar, por muitos motivos, dentre eles respeitar as normas do Covid. Decidiu não jogar quando deu um caso positivo de Covid, teve 2 WOs e por isso terminou em sétimo colocado. Mas chegou no campeonato mostrando que, apesar da sétima colocação, o lugar que eles queriam terminar era mais em cima. Então tá aí na final, tirou dois possíveis favoritos ao título, tanto o SESI quanto o Sampaio, que era o último título, inclusive, e não dá para desacreditar desse Blumenau ainda não.
Mas a sua torcida fica com o Blumenau também, igual a Carol? Eu gostaria que sim, mas o Ituano tem muitos motivos para ganhar meu coração. Vou ter que ficar com o Ituano, não vai ter jeito. Fica dividido então, um para cada lado, tá tranquilo. É justo, acredito que é justo pela temporada que foi na LBF. E ainda falando um pouquinho da temporada, vocês sentiram que essa temporada da LBF teve mais engajamento, teve mais apoio por basquete feminino? Olha, eu acho que em parte sim, mas a gente tem que furar muito a nossa bolha, né? Para poder ter essa certeza. Eu acho que foi, como a Agatha falou, a temporada mais competitiva. Acredito que também pelos mecanismos de transmissão, né? Todos os jogos foram transmitidos, seja na TV Cultura, seja no YouTube, ou seja pela TVN Esportes. Eu espero que sim, mas ainda acredito que falta muito interesse, né, do público brasileiro de basquete de procurar as ligas. A gente vê muitas pessoas que nem sabem o que é a LBF, o que é a liga e tal. Eu acho que a liga proporcionou ferramentas para que os jogos fossem mais acompanhados, fez o que estava ao alcance, né? Colocou transmissão em todas as partidas mesmo, seja online ou na TV, e isso é muito importante. Acho que já é um passo bem grande para que a gente consiga construir isso. Tem aquela discussão também, né, de que o basquete ele saiu ou não da posição de segundo esporte do brasileiro. Na opinião de vocês, o que vocês acham? O basquete ainda é o segundo esporte do brasileiro? Ou o vôlei ultrapassou? Ou outro esporte ultrapassou? A gente teve algumas gerações muito vitoriosas, né? A gente teve uma geração lá da década de 50, 60, campeã mundial. Depois a gente teve o Oscar ganhando muitas coisas também. E a gente teve uma geração feminina, especialmente nos anos 80 e 90, muito forte. O time de Piracicaba, é, Hortência jogando, o Matt Paula, esse polo, né, aqui no interior de São Paulo, especialmente, era muito forte. As jogadoras vinham para cá jogar ao invés de ir para a Europa, por exemplo. Se ganhava muito bem, inclusive, e era um trabalho maravilhoso feito por diversos técnicos. Acho que vale a pena também mencionar a Maria Helena, vale a pena mencionar o Miguel Ângelo, e essa geração, né? Só que, como praticamente todos os esportes que não são futebol no Brasil, não existe um cuidado de fazer com que essas coisas continuem, né? A gente teve uma geração muito boa, com Hortência, com Janete, com Matt Paula, com Branca, com todo mundo ali, mas não existiu o cuidado de fazer com que quem viesse depois fosse tão valorizada quanto. Então os times começaram a perder patrocínio, a gente teve jogadoras maravilhosas, incríveis, que nunca tiveram a oportunidade de ser tão vitoriosas como essas jogadoras foram, e não é por falta de talento, mas sim por falta de investimento, né? E hoje existem muitas críticas feitas às seleções, tanto a masculina quanto a feminina, que não foram para a Olimpíada, né? A masculina foi até uma situação traumática, mas é muito triste quando a gente vê, especialmente eu que acabo tendo um contato perto com o pessoal que tá lá, né? Como as pessoas acham no Twitter, eles são muito simplistas com relação aos motivos pelos quais as coisas não acontecem, né? Parece que o jogador não quer ganhar, e o técnico devia ter colocado tal pessoa que resolveria quando a CBB foi expulsa da FIBA, basicamente, por corrupção, sabe? É uma coisa que vem muito mais lá de cima. Quem está ali dentro de quadra, a comissão técnica, os técnicos, os jogadores, estão fazendo o possível e o impossível para se sair bem dentro dessa situação que é limitada, né? Então a gente precisa apoiar um pouco mais e entender que o fato de a gente não ter sido classificado, seja para a Olimpíada masculina ou feminina, não passa, pelo último lugar que passa é pelas pessoas que estão ali que a gente está vendo, né? Então é um problema estrutural muito grande que o basquete tem, e a gente começa a perder a identidade, né, quando não tem título, porque o brasileiro, ele vive de título, a gente está acostumado a torcer para quem ganha, e o futebol é a mesma coisa, é o que está acontecendo agora com a seleção de futebol, inclusive. As pessoas estão perdendo a identidade com a seleção porque a seleção não ganha a Copa do Mundo, porque a seleção não ganha campeonato.
E isso é uma questão de educação do brasileiro, né? A gente não está acostumado a assistir esporte porque a gente gosta, a gente está acostumado a assistir esporte porque a gente quer ver medalha. Então, eu não colocaria a culpa nas seleções nem nada, mas é uma questão de mentalidade do brasileiro mesmo. Nessa Olimpíada ficou muito explícito isso mesmo, porque teve vários atletas que não tiveram bolsa, que não tiveram muito incentivo e acabaram não conquistando medalha olímpica, e aí recebeu ofensa na internet, o pessoal, mas esse cara é muito ruim, esse cara é um lixo, que não sei o quê, e não sabem a caminhada que foi para chegar até ali, né? De, pô, você tá disputando uma Olimpíada no Japão, do outro lado do mundo, já é muito foda você estar ali. E aí você não consegue a medalha porque, né, são 3 pessoas que vão ganhar a medalha, de 30, 40 competidores. E uma pessoa que não tem apoio, não tem incentivo, não conquista a medalha, eu achei ridículo, as pessoas xingando. Eu acho que a mentalidade disso vem muito do futebol, que como o futebol ele tá enraizado no Brasil, né, não tem como desvincular o Brasil do futebol. Existe muito essa questão de imediatismo, né? Que se você não consegue agora, você não presta, você não é bom o suficiente. E no primeiro episódio aqui do Papo de Quadro, eu conversei com o Léo Figueiró, que é o técnico do Corinthians, assistente técnico da seleção, e ele falou muito essa questão do Brasil no pré-olímpico, que quando nos primeiros jogos, né, tava todo mundo elogiando, pô, o Brasil sensacional, Petrovic é um gênio, conseguiu tirar a água de pedra com aquele time, aí perde o último jogo, que o jogo realmente, o Brasil não jogou bem aquele último jogo, mas acontece, são coisas que dão errado, MD1 no basquete é duro demais, e aí ele perde aquele jogo, tinha muita gente, pô, fora Petrovic, horroroso, fez tal coisa, tal coisa. Então é complicado querer falar disso. Eu acho que muito vem também, como você falou, da administração da CBB, né? Que a CBB tem tomado decisões muito ruins ultimamente. Um exemplo interessante de ver é justamente a Copa do Mundo Sub-19 feminina, né? Que as meninas estão jogando. Elas perderam para a Espanha de 83-22, se eu não me engano. Foram 6 pontos só no segundo tempo inteiro. E a culpa das meninas? Certamente não é. Porque elas estão ali se dedicando, elas estão dando o máximo, mas falta a questão do investimento, falta a questão de um apoio maior, principalmente para o basquete feminino. E agora que a Magic Paula assume a presidência da CBB, vocês veem com bons olhos esse cargo dela, vocês veem que o basquete feminino, principalmente, pode ter um apoio maior, pode ter um desenvolvimento maior. Porque, se eu não me engano, não tem nem 10 anos, 10, 11 anos que o Brasil foi bronze no Mundial Sub-19 com a Damiris Dantas, né? Na época da Damiris Dantas. Eu acho que é um bom passo para que a gente possa começar a tentar reconstruir o que a gente perdeu, né, nas últimas administrações da confederação. Mas é algo a longo prazo, a gente não tem como cobrar uma mudança exacerbada agora, sabe? Tem que construir, precisa de um trabalho melhor de base, como a gente já está vendo. A seleção é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, né? E os jogadores que foram muito criticados, que jogam na NBA, eles são mais um 0,0001% disso tudo, né? A gente tem que entender muito o contexto de tudo. Eu acho que a Magic Paula, nesse cargo para a administração, é bom, mas assim, a gente tem que ter paciência para construir, né, essa base, para construir esse futuro. E o Brasil está sofrendo um desmonte enorme em várias questões, mas assim, no esporte principalmente, né? A gente viu esse sucesso nas Olimpíadas, mas foi muito mais pelo esforço dos atletas que apoio do federal mesmo, sabe? Então, acredito que a gente tem que ter paciência, é um trabalho assim de formiguinha, não vai ser algo que vai mudar do dia para a noite, a gente vem de administrações ruins. É paciência, mas acredito que seja uma evolução, sim. Você citou essa parte dos jogadores da NBA, né? Que teve aquele tweet infeliz do Petrovic, que aí realmente pegou mal aquele tweet, que ele falou lá dos jogadores que não foram, que se o Brasil tivesse o Didi, tivesse o Raulzinho, poderia ter sido diferente. Mas a gente vê essa questão que muitos fãs do basquete acabam não entendendo esse ponto. Porque o jogador que tá na NBA ali, aquela ali é a chance da vida dele. Assim, se ele conseguir se desenvolver, se ele conseguir ter um contrato, conseguir ter uma estabilidade na NBA, ele vai conseguir, pô, garantir o sustento da família inteira dele.
Tem o caso do Cristiano Felício, né, que ele saiu do Chicago Bulls essa semana, hoje no caso, foi anunciado lá na Alemanha, no UME, mas o contrato total dele deu 36 milhões de dólares que ele conseguiu com o Chicago Bulls. Imagina vocês com 36 milhões de dólares. Pô, eu ficaria muito feliz. Minha família estava garantida por anos aqui, meus filhos, netos, pô, não teria problema algum. Então é muito duro você falar para um menino tipo Didi, que tem 19, 20 anos, que não, ele não pode ter essa chance na NBA porque ele precisa desse patriotismo, que ele tem que jogar pelo Brasil, como se esse pré-olímpico fosse a última oportunidade dele representar o Brasil, né? Então foi muito ridículo essa questão. E o Didi conseguiu um contrato de 4 anos, se não me engano, 4 ou 3 anos. 4. Acho que foi 4, né? Então, pô, valeu super a pena ele ter ficado no New Orleans Pelicans e treinado, se dedicado. E é difícil você conversar com o fã brasileiro, porque é aquilo, o imediatismo ele é muito complicado. E falando em imediatismo, né, que o pessoal já tá desesperado que não, o Brasil não vai mais ter um time decente por anos e tudo mais. Como vocês veem essa reciclagem do Brasil para 2024? Porque a gente não vai ter muitos nomes, não vai ter Marcelinho Huertas, não vai ter Alex Garcia, não vai ter Hetzheimer, Varejão. Como que vocês veem assim, o Brasil tem esperanças para 2024? Vai ter um time competitivo? Qual que é a visão de vocês? Olha, até voltando um pouco no que você falou, né? Eu concordo com a parte que você disse que o tweet foi muito infeliz, porque realmente não havia necessidade de externalizar um assunto interno, né, entre os jogadores, mas também rolou muita coisa errada. Jogadores que mantiveram o nome até lá para tomar vacina e depois tiraram o nome, né? Jogadores que sabiam que não poderiam ir fizeram isso. O ponto central para mim, já tava para falar isso até um tempo, né, sobre esse episódio, porque o Alex, o pessoal que tava no pré-olímpico já sabia que seria o último campeonato do Alex, né? Ele já chegou e já avisou. E depois, quando o jogo acabou, lá no pré-olímpico, ele sentou os jogadores e ele falou para todos os jogadores: nunca recusem uma convocação. É a sua chance de jogar pelo seu país. Eu entendo o que os jogadores fizeram, entendo porque a realidade do Brasil é totalmente diferente da realidade de outros países, né? Mas em situações normais, é aquilo que eu falei, a gente perdeu a identidade com a nação, sabe? Não só por conta do esporte, mas por conta do governo e tudo mais. A gente perdeu, de fato, um pouco da nossa identidade. Mas se isso acontecesse há 20 anos atrás, se isso acontecesse numa seleção do Oscar, por exemplo, seria um escândalo. Não se recusa convocação para a seleção. Então, de novo, é um problema estrutural. Tá certo eles recusarem? Provavelmente não. Mas também tá certo criticar o cara porque ele vai dar uma oportunidade para a família dele de ganhar dinheiro, coisa que ele nunca teve? Também não, entendeu? É uma sinuca de bico, onde eu acho que não tem certo e errado, e a gente precisa analisar as coisas de uma ótica maior, assim, né? Uma ótica mais ampla para entender todo o formato da seleção. Só que é aquilo, né? Quem foi, e os jogadores deram o máximo, e o Petrovic não deveria, obviamente, ter falado que, primeiro, que reclamado dos jogadores que não foram, e dar a entender que se eles fossem, aquele time ia conseguir passar, né? Porque você também, de certa forma, desmerece quem estava ali, quem aceitou a convocação, né? E a gente sabe que nessas decisões, quem vai ou não vai, não tem só o jogador envolvido. Tem a gente, tem um monte de coisa. Então, é um assunto muito delicado de se tratar, mas se eu fosse ficar com a palavra de alguém, eu ficaria com a palavra do Alex Garcia, porque ele é meu ídolo máximo nesse esporte e provavelmente o meu maior ídolo dentro da seleção. É isso, basicamente. Agora, com relação à renovação, saindo da polêmica um pouco, a gente sempre teve bons jogadores de renovação. Nunca foi um problema o plantel. Acho que nunca vai ser pra gente. O que dificulta, primeiro, é a pressa de alguns jogadores em pular etapas. Eu acho que
a gente estaria muito melhor abastecido se os jogadores tivessem um pouco mais de calma para chegar em alguns lugares, né? Os jogadores, ao invés de querer pular rápido para a NBA e ser banco da NBA durante 3, 4 anos, tu passa a ir para um Eurobasket, jogar no time europeu e fazer o caminho que o Campasso da Argentina fez, por exemplo. O Campasso foi o Real Madrid, jogava muito bem no Real Madrid, chegou no Nuggets tranquilo, não precisou ficar no banco esperando o momento de entrar. Então, eu acho que passa por todas essas questões, mas plantel nunca foi um problema. A gente tem jogadores excelentes, novos. Tem o Gui Santos, que vai para o draft ano que vem. Tem o próprio Didi, que assinou esse contrato. E é isso, né? Acho que não tem como a gente não ficar animado, mas também não dá pra gente se iludir, porque a gente já conhece todos os problemas existentes aqui no Brasil. E o basquete feminino também vai precisar passar por uma renovação, né? Eu não acredito que a Érica jogue a Olimpíada de 2024 também, caso o Brasil se classifique, né? Mas vai ter todo aquele processo de pré-olímpico e tudo mais. E o basquete feminino também tá com bons frutos, também tem boas jogadoras para esse próximo ciclo olímpico, você vê com bons olhos? Então, a gente viu na America Cup, né, que já está acontecendo essa renovação, a troca entre a Camila e a Érica, o quanto foi engrandecedor para a Camila participar disso. A Camila que vai, a Agatha pode até falar melhor que eu, mas ela vai para uma universidade que a competitividade é bem maior do que no Syracuse, né, que ela estava. Eu acredito que a gente está bem mais encaminhado nessa questão. A gente tem na LBF, inclusive, jogadoras que apareceram bastante essa temporada como possibilidade de atletas para ir para a seleção. A gente tem trabalho de base também, né, nessas equipes. Eu acho que a gente está se encaminhando para isso. Claro que tem algumas jogadoras que daqui a um ciclo no máximo vão acabar parando já, né, que são jogadoras que já estão ali mais próximas dos 30 anos. Mas acho que a gente está se encaminhando bem para esse trabalho que o Neto está fazendo é bom. O fato dos assistentes técnicos estarem, né, dentro da LBF também poderem observar essas jogadoras para a renovação da seleção. Se tratando da Érica, sim, eu achei sensacional a troca dela com a Camila. Com a Clarissa também. Acho que ela já foi muito elogiada, né, na última NCAA. Até comparada com a Brittney Griner. Então, eu acho que a gente tem uma safra boa de jogadoras vindo aí, a gente já está fazendo essa renovação. É justamente isso. Falando um pouquinho da Camila, ela estava em Syracuse e agora ela vai jogar em South Carolina, que é a universidade da A.J. Wilson, né, em que a já jogou, que é a universidade atual da Alaya Boston, que é talvez uma das melhores pivôs aí da NCAA atualmente, e é comandada pela Dawn Staley, a Dawn Staley que é a atual técnica da seleção americana feminina de basquete, acabou de ganhar o ouro aí anteontem. Melhores técnicas formadoras de pivôs e alas que a gente já viu, sem contar a parte de jogadora, né? Lendária. Então, eu fico muito animada, porque a Camila vai para uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos, com chances reais de ganhar uma NCAA na South Carolina. Se eu não me engano, caiu no Final Four. Eu posso estar errada, mas caiu no Final Four para Stanford. E tem muitas chances com a Camila chegando. Né? A gente tem outros nomes muito importantes, ainda jovens, né? A Lana, depois de ter passado esse tempo na Europa, na Espanha, melhorou muito. A Clarissa, sempre maravilhosa. A gente tem a Damires também, que não foi para essa American Cup. Mesma questão, né? Pediu dispensa, a gente conversou com o Neto, inclusive, e foi uma diferença bem grande até, né? De resposta do feminino para o masculino. O Neto super compreensivo, falou que as portas estão abertas sempre que ela quiser ir, que super entende, ela está se preparando para a temporada na WNBA, né? É a vida, é isso aí que acontece e precisamos ser realistas, né? Então a gente tem caminhos muito legais para serem trilhados aí. Eu fico animada com o que está acontecendo, mas de novo, é o que você falou, a gente está tendo esse sub-20 aí, sub-19 mundial. A gente vê o Brasil tomar 60 pontos de diferença
com uma base que é boa, sabe? Que a gente só não tem incentivo, as meninas não treinam. A gente gravou um episódio com a Lana, estudou na Universidade do Alabama, se eu não me engano, na época de college, né? E ela falou que ela queria ir propositalmente para uma liga da Division One porque ela queria ter a experiência de treinar num lugar de ponta. Quando ela estava no Brasil, ela nunca tinha tido 10% do que ela teve de estrutura lá, de máquina de bola. Assim, se ela quisesse ir pro ginásio 2 horas da manhã, ela ligava a máquina da bola e ficava arremessando quantas vezes ela queria, que ela dormia no vestiário para aproveitar e treinar mais, porque ela sabia que ela nunca mais teria essa estrutura. E agora ela está no Ituano, que é o líder do basquete. Provavelmente o Ituano não tem a mesma estrutura que uma universidade tem nos Estados Unidos. É muito complicado cobrar das jogadoras que dedicam sangue e suor para isso e não cobrar de visibilidade, né? De estrutura de time, de clube, um clube muito grande que não se importa em ter time feminino, né? Então passa por muitas outras questões, mas a gente tem que se animar e tem que apoiar essas jogadoras que conseguem tirar o leite de pedra, né? Como vocês mesmos falaram. E o Brasil, ele tem. Aqui você falou muito bem, né, da questão da AmeriCup, que foi bronze, né, na AmeriCup, com uma seleção muito bacana. O Brasil, ele conquistou esse bronze, foi muito legal. Mas você acha que dava para ter conseguido participar da Olimpíada, que o Brasil tinha time para jogar? Ou realmente foi a mesma questão do masculino? Foi uma infelicidade ali, foi um dia ruim que acabou eliminando a equipe? A decisão para a Olimpíada não foi na AmeriCup, né? Ela foi um campeonato antes, que foi em 2019, e a gente perdeu para Porto Rico. Essa machucou, porque essa realmente dava para ter ganhado, era para ter ganhado. A gente é uma seleção melhor que a seleção de Porto Rico. A seleção de Porto Rico não apresentou a menor dificuldade nessas Olimpíadas e talvez tenha doído até um pouquinho mais do que a masculina, porque, em tese, ganhar de Porto Rico era mais fácil do que ganhar da Alemanha e de uma Croácia num pré-olímpico, né? E, especialmente falando do pré-olímpico masculino, quando a gente olha, aconteceram 4 pré-olímpicos simultâneos, né? Eram as últimas 4 vagas para a Olimpíada. Esse pré-olímpico não passaram, né? Não passou a Croácia em casa, não passou a Lituânia pela primeira vez na história. A Lituânia não foi para a Olimpíada, perdendo para o Luka Doncic. Não passou a Sérvia, que foi campeã do Eurobasket desse ano, e não passou o Canadá em casa também, que passou foi a Itália. Então, assim, a gente não passou, mas os favoritos também não passaram. Não é uma crise brasileira. Realmente o nível está aumentando. A NBA nunca teve tantos estrangeiros, então as coisas vão ficar mais difíceis, é natural. E que bom, né? Que bom que a hegemonia norte-americana no basquete está sendo ameaçada, porque isso pra gente é muito legal. Eu conversei com o Léo na edição passada e eu perguntei para ele se o Brasil conseguiria repetir aquele feito da Argentina em 2004. Em algum momento da história o Brasil conseguiria repetir. E ele falou que ele não acha, ele tem certeza que o Brasil vai conseguir um ouro olímpico no basquete, tanto masculino quanto feminino. Vocês duas têm essa mesma visão otimista do Léo? Eu acho que principalmente no masculino, como a Agatha falou, a gente está caminhando para que seja mais equilibrado a cada ano que passa. O resultado disso foi o trabalho que a França deu para os Estados Unidos na final, né? Por mais que tenha vacilado ali nos minutos finais, mas a gente viu uma França com mais possibilidade de virar o jogo, né? Anteriormente, em outras edições, a gente acharia que os Estados Unidos teria um jogo mais fácil. Óbvio que faltaram algumas peças, né? Principalmente da conquista passada. O Laurie foi uma delas. Alguns jogadores que não foram justamente para se preservar. Mas mesmo assim, você tendo uma seleção com Kevin Durant, Jason Tatum, né? Tinha, além de tudo, o Booker, ainda tinha Middleton, ainda tinha Drew Holiday. Tinham muitas Zach peças. LaVine, Zach Draymond Green, era um LaVine. timaço, né? Sim, a gente viu muito essa narrativa de ser uma das piores seleções em quesito de defesa até, né? Mas tinha Damian Lillard, sabe? São muitas peças com um nível bem maior do que as outras seleções. No entanto, até nos amistosos mesmo tomam um sufoco ali, né? Eu acho que a gente está, principalmente no masculino, evoluindo para que a competição seja mais competitiva ainda e mais difícil de se passar, sabe? No feminino eu já vejo uma hegemonia bem grande das jogadoras. No feminino, eu
vejo um problema muito grande, porque o feminino está sendo sucateado pela própria FIBA, né? O próximo Mundial vai ter 36 times masculinos, né? Aumentou de 32 para 36, são 4 seleções a mais. E o feminino diminuiu de 16 para 12. A gente vai ter um Mundial sem Espanha, que é uma das 4 campeãs, né? O basquete feminino só tem 4 campeões mundiais. Brasil é uma delas, em 94, lá em Sydney, com Hortência, com Janete, com Numa de Paula. Estados Unidos e Austrália. Agora, a questão é isso daí. Como você quer que o basquete feminino cresça se você está diminuindo a aparição das seleções no Mundial, né? São 12 equipes. Quantas equipes na Olimpíada tinha isso, sabe? Num campeonato super rápido. É muito complicado a gente falar de basquete feminino, bater na tecla de visibilidade e ver a FIBA fazendo isso com as mulheres. É triste. A gente tem times muito fortes. A Espanha sempre foi muito forte, a Austrália é muito forte, a Sérvia é a atual campeã do Eurobasket. O Japão surpreendeu todo mundo nessas Olimpíadas, chegou aí numa prata. Não faltam boas seleções femininas, mas se a FIBA não quer que mulher jogue, fica muito difícil da gente fazer qualquer coisa aqui, né? É ridículo, é absurdo. Acho que devia estar todo mundo falando sobre isso, sobre como a FIBA diminuiu a quantidade de seleções femininas. É inaceitável e não tem como passar a discussão disso. Como que a gente vai falar de crescer o basquete no Brasil se a Confederação Internacional de Basquete está diminuindo a competição feminina? É um assunto para já, assim, a gente precisa falar disso, precisa pressionar a FIBA realmente, porque esse tipo de coisa não tem espaço em 2021. Muita gente comentou que talvez o segredo para aumentar a competitividade do basquete seja realmente aumentar o número de vagas na Olimpíada, né? De 12 para 16. E aí você bem citou essa informação que eu não sabia, realmente, para você ver como ela não chegou nas grandes veículos e tudo mais, eu realmente não sabia que a FIBA diminuiu o número de vagas. Então, assim, é realmente duro, porque se você vê a confederação fazendo algo do tipo, o que o torcedor vai pensar, né? E você concorda que o segredo realmente é aumentar o número das vagas do basquete na Olimpíada? Que é exatamente o que você falou do pré-olímpico. Pô, a Sérvia não foi, Lituânia não foi. Seria melhor uma Olimpíada com esses times ou o formato de 12 tá bacana mesmo? Eu sou a favor de quanto mais melhor, né? Quem não é visto não é lembrado. O exemplo dessas Olimpíadas, não precisou ganhar, mas beleza, o skate, a Raíssa andando de skate, as meninas andando de skate, um monte de gente foi comprar skate no dia seguinte, sabe? O vôlei, um monte de gente vai começar a fazer vôlei. Não ter uma seleção brasileira lá significa que um monte de gente não vai conhecer o basquete. É basicamente isso. A gente está falando de Olimpíada, é um momento maior de jogos. O que está acontecendo é o que vai moldar o futuro do esporte nesse país há alguns anos. Não sei se vocês viram hoje a seleção, hoje ou ontem a seleção da Eslovênia chegou na Eslovênia. Não dava para andar ali perto das ruas do aeroporto, tava a cidade inteira, nem sei que cidade que é lá que eles chegaram, cidade inteira acompanhando a equipe, eles não ganharam medalha, eles ficaram em quarto lugar. Não a Europa ela tem um pouco mais dessa cultura da competição e não necessariamente da vitória, né? De ficar feliz pelo que os jogadores fizeram. E a gente perdeu um ciclo aí de 4 anos, provavelmente, de pessoas que não vão conhecer o basquete através da seleção. E isso é bem triste, bem perigoso. Então, eu sou 100% a favor de aumentar a quantidade de times. E é bacana ver esse fenômeno Luka Doncic, né? Porque ele é uma criança ainda, tem pouquíssima idade e já conquistou a Eslovênia inteira, já é ídolo máximo na Eslovênia, já na NBA, já vai ser um dos melhores jogadores da NBA. Eu acredito que ele vem para ser MVP nessa próxima temporada. Não que ele seria o MVP, mas ele vai brigar certamente para ser MVP. Que por ele tem o quê? 21 ou 22 ou 23? 21, meu tesouro. A Carol tá 21. rindo? Porque ela não é a maior fã do Luka Doncic no mundo, né? Por que não? É pra contrastar, porque eu sou muito e ela é de menos. Então, não tenho nada contra o que ele faz dentro de quadro. Eu realmente acho que ele é surreal, mas eu não sou muito fã do Luka mesmo, não. Por várias razões.
Não sou muito chegada, não sou muito amiga do Luca, não. Em compensação, a Agatha é o dia todo falando do Luca. Ah, eu acho que essa competição FIBA aí foi não um ponto final, mas acho que um ponto de exclamação nesse início da carreira dele. O Lillard, inclusive, fez uma declaração, né? Falou que é mais difícil pontuar na FIBA do que na NBA. Finalmente, alguém americano falou isso, porque quando outras pessoas falavam, todo mundo zoava, né? Falou que é difícil, o Luka Doncic entregou aí 48 pontos como se não fosse nada. E eu falo com a maior tranquilidade, é o melhor jogador de basquete de 21 anos que já existiu. Eu não tenho medo de errar. E até tinha feito um tweet, né? É, eu não sei o que esperar dele no Prime. O que é o Luka Doncic evoluído? O que é a evolução desse moleque com 26, 27 anos? É assustador pensar e me anima. Eu gosto muito e eu gosto especialmente do fato dele não ser americano, dele ser esloveno, também não ser uma potência do basquete europeu, né? Ele podia ser um sérvio, podia ser alguma desses países que tem um pouco mais de história, mas ele levou a Eslovênia para uma primeira Olimpíada, ele beliscou ir para a final, né? Então foi nos detalhes ali, foi aquela bola, foi um toco, não fosse Toco aquele do batom, toco, né? exatamente, não fosse aquele toco, a gente já tá falando do Luka Doncic trazendo uma medalha na primeira Olimpíada que ele joga, sem o Dragic, né? Só com o Zoran, que é o irmão atropelado, coitado. Mas é muito absurdo e eu gosto disso, porque é os Estados Unidos. Eu entendo as críticas da Carol, inclusive concordo, mas também não acho que depende muito do Luca essas questões. E a parte dele ele tá fazendo. Acho que ele vai trazer uma geração europeia muito forte com ele nos próximos anos. Pra você ver que o Luka Doncic é o grande fenômeno mundial, né? Como a gente tá comentando nas Olimpíadas. Aí o MVP da NBA é o Jokic, que é sérvio, e o campeão da NBA e MVP das finais é o Antetokounmpo, que é grego. Ou seja, a hegemonia dos Estados Unidos ela tem se perdido um pouco, né? Eu acho muito bacana quando eu torço muito para que atletas de fora dos Estados Unidos sejam campeões. Então, nessa final da NBA, eu tava torcendo muito pro Grego. Eu assumi a carteirinha de fã-clube do Grego porque, assim, eu gosto muito do Chris Paul. Ele é um cara que merece ser campeão, ele precisa de um título, mas o Antetokounmpo é uma máquina, não tem o que fazer. Se você não para o homem. O cara quase teve uma lesão fodida no joelho e voltou como se não fosse nada. Eu fiquei abismado com isso. E além disso tudo, eu acho que o Yannis ainda não chegou no teto máximo dele, né? Ele ainda tem mais a evoluir. E aí, uma coisa que eu ia falar do Luca, a gente vê tudo isso, ele fazendo tudo isso sem jogadores à altura, né? Imagina ele com uma dupla à altura, o que, que ele será capaz de fazer? Porque naquele Mavs, a gente falou muito, a gente não, as pessoas falaram muito durante a temporada do quanto o Damian Lillard carregava pessoas. Mas olhando para o Luca, dá até pena você falar isso do Lillard quando você vê o que o Mavs tem de time, né? Tem um preguiçoso que é um ex-jogador em atividade com 26 anos, que é o Porzingis. Aí tem vários roleplayers que se juntaram da um. Coitado, ele tem mal o Tim Hardaway com ele, que às vezes tem as oscilações dele, mas ele não tem uma equipe à altura, né? E na Eslovênia menos ainda. Ele tem uma equipe menor ainda com ele, né? Então, fazer tudo isso sozinho, realmente sozinho, eu acho que hoje o jogador que mais carrega uma franquia é o Luca, porque os demais tem pelo menos um ou dois jogadores ali que, se não foram All-Star, são jogadores medianos que rendem bem, né, para fazer isso. É até uma injustiça a gente falar de Lillard carregando alguém quando a gente vê o Luca na situação que ele teve essa temporada. E falando do grego, queria deixar registrado que eu avisei. A gente gravou um episódio que ainda não saiu, porque meu computador quebrou, mas foi um episódio revisitando os palpites, né? Antes da temporada começar, a gente chamou uma galera da NBA, veio geral, teve umas 30 participações. E no final, a Drica me pergunta quem eu acho que vai ganhar a NBA. E eu falei, Milwaukee Bucks com show de Giannis Antetokounmpo. E foram avisados e morreu a narrativa, né? Felizmente, de um cara que não entregava nos playoffs, apesar de ser MVP. Morreu a narrativa de um cara que não tinha talento, só tinha força, inclusive dito pelo James Harden, que ficou assistindo enquanto ele eliminava o Nets. E tá morrendo também essa narrativa de que os Estados Unidos quer dizer, não vai morrer tão cedo, né? Mas é muito por conta de investimento. Porque você pensa hoje, você olha para a seleção da Nigéria. Se a Nigéria tivesse as universidades que os Estados Unidos têm,
Como que seria a seleção da Nigéria? Os Estados Unidos chega onde chega porque tem estrutura para fazer isso, porque criou um sistema e mérito deles, não estou criticando, longe disso. Criou uma estrutura que atrelou, correntou a educação ao esporte. E esse é o segredo do sucesso, né? Acho que é isso que está faltando aqui, que falta na maioria dos países, é fazer esse link, né, entre as duas coisas. Então você vai para a universidade e você joga. Você pode não terminar a universidade, mas se você não vira um profissional, você sai formado. E se você não sai formado, você vira um profissional. Das duas uma. Tá bom de qualquer jeito. Esse é o segredo, na realidade. Isso aí. Falando, E desculpa, como. mas falando da Não, Nigéria, que eu acho que é muito interessante a gente olhar muito para o que vem acontecendo, né? Claro que eles têm sido favorecidos a África, o continente em si, pelos programas que a NBA leva para lá. Mas a Nigéria conseguiu chegar numa Olimpíada. Claro, eu acho que a Agatha também esperava um pouco mais, né? Teve um chapeamento difícil ali, mas a Nigéria conseguiu esse desempenho com jogadores muito jovens, né? Tem algumas principais estrelas que estão na NBA, tipo o Okoro, tipo o Ban, que optou ir para os Estados Unidos, né? Tipo o Onyeka. Então tem vários jogadores nigerianos que têm a dupla nacionalidade, poderiam estar ali, que fazem a Nigéria ser uma seleção bem mais competitiva, né? Eu acho que nesses termos do basquetebol africano está crescendo muito. Muito pelo intercâmbio de alguns jogadores norte-americanos também, mas por investimento, né? A Nigéria hoje, eu acredito que seja das seleções africanas a que tem mais destaque, e justamente por ter muitos jogadores na NBA, por investimento, por se aproveitar dos investimentos que a NBA coloca no país também, né? a NBA, junto com a FIBA, fez aquela parceria para criar uma liga de basquete lá na África, que é uma liga muito bacana, tem jogos muito legais. E o José Neto, que é o técnico da seleção brasileira feminina, ele treina o Petros de Luanda lá, e ele foi medalha de bronze, né? Conseguiu o terceiro lugar na primeira temporada da liga. Então eu achei muito bacana ver essa nova liga surgindo, né? Eu assisti alguns jogos, não assisti todos, mas os jogos que eu assisti do Petros eu gostei bastante, viu? Inclusive ele renovou, né? Com o Petros de Renovou por mais Luanda. 2 anos. A gente gravou com ele ainda não tinha renovado. A gente perguntou se ele ia renovar, ele falou que queria dar continuidade, né, a esse trabalho. A Liga Africana é muito legal porque é justamente o que precisa ser feito. É uma parceria da FIBA com a NBA. É uma liga que tem dinheiro para investir em outras ligas, né? Eram os árbitros da NBA, era o staff da NBA, era tudo de primeira linha para fazer da melhor forma possível. Todos os jogos transmitidos ao vivo de graça. E a Carol assistiu bastante, porque tinha um jogador lá que ela gosta muito. Ela aproveitou e viu quase tudo. Eu assisti muito por causa do J. Cole, né, tadinho? Jogou como nunca, perdeu como sempre. Atrasou a vida da equipe dele. Mas, assim, é bom justamente por isso que a Agatha falou, pelo investimento, pela parceria. Chamou muita atenção por causa dele, né? Era transmitido gratuitamente. Tinham vários jogadores que jogaram em outras ligas. Então, todo esse intercâmbio favorece muito esse desenvolvimento, ainda que ela tenha sido de forma reduzida por conta da pandemia. Mas imagina, para jovens nigerianos, da Uganda, sabe? Eu imagino o quanto isso é enriquecedor, né? Eles veem não só essa liga, mas veem também outros jogadores lá na NBA, como o Siaka, como o Ibaka, né? Como o próprio Yannis, como o Embiid. Então, esse intercâmbio, essa parceria, eu acho que seria ideal. Não só falando, sei lá, pensando em levar mais jogadores brasileiros para a NBA, mas falando justamente em plantar mais essa semente, porque a gente realmente está perdendo identidade, né? Então, transmitir mais as partidas, ter mais esse apoio, acho que seria essencial para a gente ter um futuro melhor. Vocês acham que é possível ter diria um upgrade no NBB para ele ser uma liga do mesmo porte que a Liga Africana foi, desse apoio da NBA, de vir jogadores americanos? Claro que não vai vir um LeBron James jogar aqui, óbvio, mas vir algum jogador ali de banco, algum jogador de mais idade para jogar no Brasil. Tem uma coisa que pouca gente sabe, mas um time aqui de São Paulo, antes da pandemia, estava conversando com o Mário Chalmers para ser o armador da equipe, só que acabou não rolando, né, por conta da pandemia e tudo mais. Mas vocês acham que é possível um time brasileiro conseguir também trazer um jogador gringo, um jogador da NBA para cá, alguém assim para elevar o nível fisicamente da equipe, tecnicamente, e trazer a questão do marketing, né, do investimento, do dinheiro, do patrocinador e tudo mais?
Eu acho que esse é o ponto, né? Tem time que tem muito dinheiro. O Flamengo poderia fazer isso, né? Agora você vai pedir para um time menor, com 10% do investimento que o Flamengo tem para competir, é um perigo, e é por isso que a NBA, por exemplo, tem as regras salariais e tem o teto. Porque se você liberar uma liga nacional que se invista o quanto quiser e entrega, joga quantos jogadores quiser, você passa por um problema em que a liga deixa de ser competitiva, né? Todo o mérito ao Flamengo por investir no esporte. Acho que muitos dos atletas que ganharam medalha de ouro nessa Olimpíada são atletas do Flamengo, por exemplo. Né? Mas como que a NBB precisa fazer, o que a NBB precisa fazer para nivelar, pelo menos, né? Não é, o Flamengo precisa investir menos, mas é como que os times que têm menos dinheiro conseguem ganhar mais dinheiro. Quem são os patrocinadores? Quem se interessa pelo basquete? Quem acha que vale a pena pôr dinheiro nisso porque vai dar retorno? E só dá retorno com visibilidade. Ninguém vai dar R$ 1 milhão de patrocínio se não tem onde estampar esse nome. Né? Então precisa passar na TV, precisa ser divulgado. E é obviamente que se a NBA fizesse algo parecido aqui, as coisas iam. Não tem como não dar NBA, é só digitar o loginho ali, muita gente já vai assistir. E a gente já tem vários expoentes de basquete importantes aqui, né? Muitos americanos. Mas eu não acho que um jogador em específico vai mudar o que precisa ser feito na NBA. Até porque, por exemplo, como eu falei, estou dando um exemplo do Flamengo, que a gente sabe que tem uma estrutura muito grande para receber jogadores. Beleza, o Flamengo traz o Mario Chalmers aí que você falou. E a competitividade dos outros times? Faz o quê, né? Então a resposta não é uma coisa só acontecer. Mas, sem sombra de dúvida, se fosse essa questão aí da NBA, o campeonato apoiado, eu acho que daria mais sucesso do que trazer um jogador específico ou outro para compor time. E eu acho que a gente também precisa bater na tecla que até alguns jogadores falaram no NBB das Minas. O NBB hoje é muito elitista, né? A base começa assim, joga-se teoricamente quem tem nome ou quem é surreal. Então a gente tem que começar a consertar as coisas de baixo, né? Porque o NBB é muito elitista. E eu falando com alguns amigos meus negros, um dos motivos que eles falam para não acompanhar tanto a liga é justamente isso, por não ter essa identidade por esse motivo mais elitista. Eu acho que seria outro ponto que precisa ser trabalhado, além dos que a Agatha já falou. Exatamente. E já que a gente puxou o assunto de NBB, né? Vamos falar um pouquinho então da temporada do NBB, o que vem por aí, de novidades, os elencos, os times. A Agatha já deu spoiler que o tio dela é treinador da Unifacisa, né? Então tem novidade aí da Unifacisa, tem bomba que pode dar de exclusiva aqui. O que a Unifacisa planeja aí? Se eu fico contando exclusiva aqui, eu sou expulsa da família, deserdada, saio do testamento. Mas não, acho que o Unifacisa é um time novo, né? 100% renovado, sobrou um jogador do plantel anterior, mas eu acho que é natural. É, César Guedetti, não vou ficar falando meu tio, senão eu fico feio. César entrou no meio da temporada. E é muito complicado, porque qualquer pessoa que sabe e entende um pouquinho de basquete sabe o quanto é difícil você chegar para lidar com uma equipe que não é a equipe que você montou, que tem os seus valores, enfim, que joga do jeito que você espera jogar, né? Então, eu acho que essa é a primeira vez que a gente vai ver, óbvio, sob o comando dele, uma equipe formada do jeito que ele busca, do jeito que ele quer, do jeito que ele espera, com muitos reforços importantes, reforços internacionais, e tem tudo para dar certo. É o melhor técnico do Brasil, né? Então, vai dar bom. E ele chegou muito de susto, né? Porque o técnico do Unifacisa saiu no meio da temporada, a gente não entendeu muito o que tinha acontecido, né? Só saiu assim meio que do nada. Eu acho que uma equipe, falando de panela, né, que a gente vai observar bastante é o Franca, né? Que tirou os principais jogadores do São Paulo, os dois últimos MVPs. E acho que o São Paulo, agora anunciando o Bruno Caboclo, e tem o Marquinhos também, é uma boa equipe que conseguiu, né? O Bruno, assim, na minha opinião, vai sobrar aqui no NBB, eu acho que vai ser muito interessante. E eu acho bom porque a gente aumenta essa competitividade, né? Para dar uma prensa ali no Flamengo. Acredito que o NBB essa temporada vai ser mais disputado. Espero muito isso do Franca, porque tem Lucas Dias, tem
Lucas Mariano, tem Jorginho, o melhor amigo da Agatha, jogou com a Agatha desde jovem. Gente, isso é mentira. Eu vou começar por aí. Eu estudei na mesma escola que o Jorge. Aí as pessoas já acham que a gente é inseparáveis, assim. A pessoa nem Então deve você e o lembrar que eu Jorginho são existo. BFF? A pessoa nem deve lembrar que eu existo e as outras aqui falando. Eu sou amiga dele. Eu acho só que, assim, uma equipe que perdeu muitas peças foi o Bauru, né? Que tinha muitos jogadores estrelados e acabou perdendo bastante peça. O Minas pegou algumas peças do Bauru e se reforçou bem. Acredito que essa próxima temporada vai ser bem mais competitiva. A gente torce para que consiga ser uma condição em que as torcidas já possam voltar, né? Porque faz muita diferença para as equipes. Mas eu estou gostando dos reforços, estou gostando das movimentações. São Paulo hoje, com essa do Bruno, acho que foi essa semana, né? Tem uns 2 dias que divulgou. Com essa do Bruno, me deixou bem hypada para acompanhar. A notícia do Bruno Caboclo, inclusive, que foi exclusiva aqui do Esporte Clube Basquete, viu? Quem acompanha o site, quem é nosso seguidor, caiu primeiro aqui. E quando eu li ali, eu falei, não, calma aí, eu tô lendo alguma coisa estranha, tá errado isso aqui, deixa eu ler de novo. Eu confirmei com o Felipe Souza e realmente Bruno Caboclo vai jogar no Brasil. Ele tinha a proposta da Itália, né, no Pesaro, que é o time que o Petrovic vai treinar essa temporada, mas ele optou por jogar no Brasil. E o que vocês acharam, assim, dessa escolha dele, né? Obviamente, pro nível brasileiro, pô, acabou que eu concordo com você, Carol. Ele vai sobrar, vai jogar muito porque ele é um jogador fantástico. Mas será que ele não deu um passo atrás na carreira? Será que jogar na Europa poderia ser melhor de mercado pra ele? O que vocês veem sobre isso? Então, eu acho que o Bruno teve uma boa oportunidade na NBA e talvez até por um pouco de maturidade no momento, porque ele foi draftado com 18 anos, ele não conseguiu aproveitar. E aí ele acabou entrando em elencos que ele não teve espaço, né? No Grizzlies, até a mudança de técnico, ele ainda teve algumas oportunidades de jogar mais, mas depois da mudança da comissão técnica, ele realmente ficou sem entrar. E aí depois foi pro Rockets, jogou algumas pouquíssimas partidas, não estava tendo minutagem. E acaba que, assim, para você falar e não tem minutagem, atrapalha, né? E aí ele foi terminar a temporada na França, foi muito bem. Eu acho que ele tem mercado na Europa, mas às vezes a gente dá um passo para trás para dar dois para frente. Dois para frente, quase não sai. Dar 2 passos para frente, né? Eu acho que é bom até para o Brasil em nível de competitividade. Eu acho que ele pode mostrar melhor o basquete dele. Ele vai ser um jogador assim protagonista no São Paulo. Vai ser uma excelente oportunidade para ele. Por conta disso, o São Paulo tem um projeto muito novo que quer muito crescer, né? Já alcançou um vice-campeonato em 2 anos, 3 anos de NBB no máximo. Então é uma equipe que tem muito a crescer. O Bruno vai ser muito importante para isso. Eu espero que finalmente, dessa forma, a gente consiga chamar ele para o NBB das Minas e ele consiga me dar uma camisa do Raptors, porque eu sei que ele tem. Eu sou a número 1 de pedir camisa, né? Ah, tem que pedir, né? Vai que ele consegue uma aí pra você. Ou vocês querem que eu fale? Eu falo também. Tava esperando. É pra falar do Bruno, é isso? Do Bruno no Brasil, você acha que foi um passo atrás na carreira? Ou que ele era melhor ter ficado na Europa? A sua visão sobre ter vindo pro Brasil? Não acho que é um passo atrás. Acho que foi uma escolha que ele fez. Nesse momento da carreira dele, talvez de ficar mais próximo da família. Talvez de desacelerar, de certa forma. Dinheiro ele já fez, né? Assim, não sei se é o suficiente, mas enfim, eu imagino que ele já deva ter uma vida muito tranquila nessa questão. Passa por aquilo que eu falei lá no começo. Ele sempre foi um jogador muito bom, mas talvez ele tenha tido um pouco de pressa para chegar na NBA. E talvez se ele tivesse passado um tempinho na Europa, se evoluído um tempinho na Europa, jogado algumas questões, algumas competições, e depois fosse para a NBA, talvez as coisas teriam dado mais certo. E eu não falo nem de jogo, mas de maturidade, né? A gente tem alguns episódios que não foram muito legais com ele, e agora finalmente parece que ele entendeu qual é o papel dele dentro da seleção, dentro de um time e como jogador também. Isso daí você só adquire com o tempo, né? É diferente. O nosso ciclo aqui no Brasil, um jogador que vira profissional aqui no Brasil, é muito diferente do moleque que desde os 12 lá nos Estados Unidos já está sendo ranqueado para draft. É outra formação, é outra vida. E para um cara que aqui vive uma vida inteira fazendo
isso, chegar lá do nada, cair de paraquedas é muito complicado. Então, assim, se você ainda tem uma vivência de NCAA, que você já entende mais ou menos o negócio, beleza. Mas realmente é uma mudança de 180 graus que acontece, né? Então é muito legal ver como ele amadureceu e que ele tá sabendo fazer as próprias escolhas, né? Assim, você vê que ele voltar pro Brasil, é obviamente uma escolha dele, é algo que ele quis fazer e que bom pro basquete brasileiro. Acho que ele realmente é um cara que pode mudar uma franquia, pode tornar as coisas mais competitivas e mostra que como os jogadores estão preferindo vir para cá, né? Como estão começando a voltar a ter o Brasil como uma opção. Isso é muito legal, porque reforça a nossa liga e ajuda a tornar as coisas mais interessantes para quem assiste também. E a gente falou um pouco dos prospectos brasileiros, né, para 2024. Já citou até o Gui Santos, que vai para o draft da NBA no ano que vem. Mas vocês duas têm alguma preferência de jogador do NBB que tem chance de ir para a NBA no futuro? Algum novato, algum jogador mais jovem que está se destacando, que tem jogado bem e que pode aí tentar uma vaguinha na NBA no futuro? Além do Gui Santos, claro. Eu acho que dependendo do tipo de desenvolvimento que seja feito, o Gabi Campos, do Pinheiros, irmão do Jefferson, é uma boa escolha. Mas lembrando, né, tudo isso que a Agatha falou, sem pressa, depende do desenvolvimento que for feito. Eu acho que o Gabi tem 19 anos, 20 anos no máximo, ele tá nessa faixa. Ele é um bom jogador. Essa temporada ele liderou bastante o Pinheiros de uma forma que nem se esperava, né? Então é um jogador para a gente ficar de olho, mas acredito que a gente tem que dar cada um degrauzinho de vez, né? Se não rolar, não é o fim do mundo, não acabou. Tem outras oportunidades para você. Segue em frente, tem outro troféu. Não dá para querer atropelar as coisas. E Assino com você, a Agatha? relatora. Assino com a relatora. Gabi Campos, então, melhor opção, melhor prospecto brasileiro pro NBA daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos, né, tem que sempre deixar claro, porque vai muito do que vocês falaram realmente, que pular etapas pode ser muito prejudicial, né? Porque eu também entendo um pouco os garotos, porque pensa você ali, pô, 18, 19 anos, vou pra NBA, vou ser draftado, quem não queria ir, né? Mas às vezes pular etapa, não jogar uma Euroleague, por exemplo, não ter mais alguns anos treinando o fundamento pode fazer diferença, pode ser um ponto fundamental. E no NBB a gente tem aí três times que eu considero os grandes favoritos para o título, né? Que é o Flamengo, claro. O São Paulo com essa adição do Bruno Caboclo, com Marquinhos, Tyrone, Elinho, enfim. O Franca, que montou uma seleção zaça, que nem a Carol falou, pô, Lucas Mariano, Jorginho, Lucas Dias, que já tinha, o Santiago Scala também, que é um cara que eu gosto muito, DJ também, David Jackson, um cara fantástico. Mas tem algum quarto time ali que vocês veem com que pode brigar pelo título, que pode chegar ali no sapatinho, igual o Blumenau fez na LBF? Unifacisa. Então, eu ainda não acompanhei muito bem os reforços das outras equipes, tirando essas três principais. E só voltando no que a gente falou, a gente não falou do Iago, o Iago já até se inscreveu no draft, mas eu acho que o Iago entra muito na questão da altura, né? Querendo ou não, a NBA está procurando agora, mais para frente, armadores que têm uma altura até de um 3, né? De um small forward. Então, ele tem mercado na Europa, eu acho, mas eu acredito que na NBA, por conta disso, ficou um pouco difícil. Mas eu acho que o Minas não dá pra gente descartar pela campanha que fez na temporada passada. E aí, cara, aí depois ele para baixo eu acho que tudo se embola, porque perderam muitas peças, sabe? Importantes. A Unifacisa eu realmente não acompanhei os reforços, eu vou pedir desculpa pra dona da Unifacisa Ah, mas aqui. Ah, eu montou acho um que time bacana, pô. Trevor Gaskins, veio uma galera aí de O Jimmy peso. Dreyer, Vezarinho. Não, Vezarinho foi pro Bauru. Teve Jimmy uma Dreyer, galerinha. Guilherme Rubin. Hubner. Pois é, tem uma galera aí para chegar, reforçar esse time, vocês verão. Eu acho que até pela perda de peças das outras equipes que ficaram na frente da Unifacisa, que perdeu pessoas importantes, pode ser que ela fique até ali entre os 4 primeiros, assim, 5 primeiros, e faça uma temporada melhor do que a passada, sabe? Porque Mogi perdeu, né? Bauru perdeu muito. O Fortaleza, não lembro se ficou na frente ou foi numa posição atrás, mas o Fortaleza não acompanha ainda nenhuma movimentação, porque espera muito essa se a parceria vai ser refeita, né, com o Fortaleza mesmo, o basquete cearense. Então, provavelmente o Unifacisa possa subir um melhor na. O Corinthians, né, perdeu o Fuller.
Então, Eu não quero falar sobre isso, não. Tô triste. talvez a Unifacisa possa beliscar ali mais pra cima algumas Você vagas pegou melhores. últimas camisas do Fuller e do Corinthians, né? Ganhei uma camisa do Fuller. Quanto você quer nela? Vamos negociar agora, no programa. Ela não está vendo, ela demorou muito para chegar, foi muito pedida, tive que mandar muita mensagem para conseguir. Justo, justo. Bom, meninas, nosso papo vai ficando por aqui. Foi muito legal a conversa. A gente falou de muita coisa. Gostei demais aí de ter esse tempo aí trocando uma ideia com vocês. Esse último momento aí tá aberto para vocês, se quiserem divulgar alguma coisa, quiserem mandar um abraço, sei lá, tá aberto. O que vocês quiserem falar agora, fica com vocês. Vou começar falando. Queria agradecer pelo convite. A gente falou muito, né? A gente fala muito. Nossos podcasts são assim, a gente demora, fala muita coisa. Divulgar, primeiramente, a nossa Twitch, twitch.tv/NB das Minas. A gente tem programação semanal lá. Tem os jogos justamente da LBF que a gente está fazendo na nossa Twitch. Então se inscreve lá, deixa o subscribe gratuito pelo Amazon Prime. Queria pedir para o pessoal seguir o nosso podcast no Spotify, nos principais agregadores, né? Só colocar lá em NB das Minas, você vai achar tem episódio sobre tudo, sobre basquete nacional, inclusive. Siga o nosso Twitter, @NB das Minas, @NB das Minas pode no Instagram. Tem muita coisa rolando no nosso Instagram de conteúdo. E é isso, acho que se eu esquecer alguma coisa, a Agatha vai me lembrar. E fica de olho nas finais da LBF, provavelmente transmitiremos, né? Acho que é isso, já já volta tudo, né? Começa aí a loucura. A gente cobre basicamente tudo. A nossa saúde depois que lute, daqui a alguns anos. Nosso sono também. Mas é um prazer estar aqui com vocês. A gente sabe o trampo que vocês fazem, como é importante para o basquete nacional. E como os perfis, né, que fazem um trampo sério precisam se unir. Porque lá no começo você mencionou como o Twitter é uma rede tóxica, né? E eu sempre defendi que é a melhor rede. A gente só precisa saber quem seguir. E hoje em dia, especialmente com a popularização do basquete, sempre tem pro bem e pro mal. E tem muito perfil besta, muita gente babaca, de fato. Mas se você monta ali ao seu redor uma rede de gente que gosta de verdade do esporte, que trabalha para isso, fica muito legal. E foi o que a gente conseguiu criar, que vocês conseguiram criar. E o resto da bloco, eu bloqueei um monte de gente, eu não tô nem aí. Se vai vir ser engraçadinho pra cima de mim, vai tomar bloco. E tem que ser assim hoje em dia, porque tá complicado, né? Se a gente dá voz para certos tipos de pessoa, vai que a pessoa vira presidente também, né? Então, vamos tentar manter as coisas saudáveis, depende de todo mundo aí que acompanha o basquete. Tem que ser igual o Mauro César, né? Falou um oi com menos de 3 i, é bloco na hora, não tem perdão. É isso Tem que aí. bloquear mesmo. Mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui então. Esse foi o segundo Papo de Quadra com a NBA das Minas, a Carol e a Ágata. Eu sou o Rafa da Costa. Me sigam nas redes sociais, @Rafa da Costa. Espero que vocês tenham gostado. A final da LBF, quando sair esse episódio, eu acredito que ainda não vai ter feito os jogos da LBF, que o primeiro jogo da série é domingo, se eu não me engano, né? Eu tava até procurando o calendário, mas eu não achei. Eu acho que é domingo, o primeiro jogo da O, série, mas o enfim. calendário deve sair durante a semana e a gente vai postar no nosso Twitter. É só acompanhar a Boa. gente. Então acompanha o NBA das Minas que vai sair o calendário, mas eu tenho certeza que quando sair esse episódio ainda não terá rolado nenhum jogo. Então torçam aí pelo Blumenau ou torçam pelo Ituano, mas independente de quem for campeão, será um grande jogo, eu tenho certeza. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!